Porque esse assunto é muito, 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 muito importante para a vida da nossa igreja, para a vida, na verdade, de toda e qualquer igreja, de todo cristão que entende o seu chamado para o evangelismo. A todos nós foi dada uma grande comissão, né? O ide, ou o indo, como eu gosto de dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, né? Batize-os e tal, ensine-os essas palavras, né? Então essa é a nossa grande comissão. E ela é um grande desafio, e é um desafio que nós como igreja abraçamos, a começar pelo nome da nossa igreja, né, Missão 5,16, que já tem tudo a ver com isso, tem a ver com a nossa missão realmente institucional, né, que é conduzir as pessoas a uma experiência transformadora em Jesus e glorificá-lo através das suas vidas. Então a gente quer, além de apresentar Jesus para as pessoas, levar as pessoas a conhecer Jesus, levá-las a uma transformação que leve a uma adoração a Jesus, né? Que Ele seja glorificado através da minha vida, da sua vida, daqueles que nós encaminhamos, daqueles que nós ajudamos a conhecer a Jesus. E por isso a nossa visão é sermos uma igreja lar, uma igreja família, que abriga uma grande e sempre crescente família, que é cuidada, edificada e enviada. Então veja, essa grande e crescente família implica no quê? No evangelismo. Porque a nossa ideia não é sair pescando no aquário, não é sair buscando crente na igreja dos outros, não. A nossa ideia é o quê? Precisamos alcançar aqueles que não conhecem a Jesus. E assim a nossa família vai estar sempre crescendo, ela vai ser grande, ela vai ser crescente, e ela vai ser edificada e vai ser enviada. E esse envio também tem tudo a ver, né, com o evangelismo. E é por isso que eu quis falar sobre esse tema hoje. Semana retrasada a gente falou sobre a nossa missão, nossa visão, nossos valores. O vídeo está aí no YouTube para você assistir. Quem não viu ainda, assista. É muito importante conhecer, saber para onde nós queremos ir, não é? Você não entra num barco, você não entra num avião ou num ônibus sem saber o destino. Então, você que está chegando na nossa igreja, é importante conhecer nossa visão, nossos valores, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre algo que é ainda mais importante, que é como que a gente então cumpre essa missão. Como que a gente abraça e tem na nossa vida particular, na nossa vida individual, um estilo de vida de evangelismo, não é? Porque muitas vezes a gente cobra isso da igreja, essa igreja precisa ser evangelística, né? Uma igreja missional e tal, e eu ouço falar muito sobre isso, qual é a visão da igreja, como que a igreja faz isso, mas espera aí. Sim, a igreja tem a sua responsabilidade, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa investir nisso. Até eu ouvi um dia, numa das reuniões que eu tive com outros pastores, eles falaram, quanto que a sua igreja coloca no orçamento para o evangelismo? Poxa, até isso, né, a gente tem que pensar e tal, mas nós precisamos, enquanto cristãos, termos um compromisso particular, algo pessoal entre eu e Deus, porque essa missão, quando Jesus a entrega, ela é particular. Ela é para aqueles discípulos, né, que hoje somos nós os representamos, né? Então, esse é um compromisso entre eu e Deus, um compromisso que eu preciso ter em relação àqueles que eu amo, àqueles que são os meus próximos, né? Bom, então, isso nos leva a um dilema, como que a gente alcança então essas pessoas, não é? Como que a gente chega até elas com a mensagem do Evangelho? E eu sei que, em alguns casos, isso é muito fácil, porque há pessoas que chegam prontas, né? Tem pessoas, eu lembro quando o Jorginho, que hoje é o tesoureiro da nossa igreja, o Jorge é meu irmão, né? A gente escolheu ser irmãos, né? E há uns, sei lá, acho que uns 30 anos atrás, mais ou menos, né? Eu era recém-casado, então deve fazer uns 30 anos isso já. Um dia o Jorge chegou para mim e falou assim, Eli, eu sinto que eu estou sentindo assim que eu preciso de algo mais na minha vida. Quando alguém chega para você com esse tipo de conversa, quer dizer, está muito claro, né, o que você precisa de Jesus, né? E aí foi muito fácil, né? Eu falei, cara, olha, né, isso foi 30 anos atrás, eu ainda não tinha muito traquejo, não sabia muito bem como falar, né? Poxa, eu tinha 22 anos, né, jovem, talvez um pouco de vergonha e tal, mas falei, não, vamos na minha igreja comigo, né? E, enfim, o Jorge está aí, né, deu certo de alguma maneira, mas ele estava pronto, ele veio já com aquela semente lançada, com aquele desejo desperto, sabendo que ele precisava de algo, que ele queria algo, né? Mas nem sempre é assim tão fácil. Quem dera fosse sempre assim tão fácil. De vez em quando eu oro e falo, Senhor, manda alguns aí pronto para colher, porque, né, a maioria que aparece aí é uma terra árida, a gente tem que jogar semente, tem que adubar, tem que regar, demora, né?
Mas eu falo, Deus, dá uma colher de chá, manda aí uns fáceis também para a gente ver os frutos, né? Alguém que já foi semeado, alguém que já foi regado, que só falta colher, porque de vez em quando a gente também fica cansado, né? E querendo ver frutos, né? Fica assim ansioso para ver um fruto. Então, infelizmente, nem sempre é tão simples, nem sempre é tão fácil como foi essa história que eu contei. Há pessoas que vão exigir tempo, que vão exigir paciência, investimento, como eu disse, você vai ter que lançar semente, você vai ter que regar, você vai ter que esperar brotar, para eventualmente colher. E às vezes é outro que vai colher, às vezes não vai nem ser você, né? Isso que é o pior, né? Ou melhor para o outro. Mas há também aqueles opositores, aqueles que, na analogia que Jesus faz lá na história, né, a parábola do semeador, é o solo duro, aquele solo pedregoso, né, aquele solo que não entra semente, né? Então esses, para eles estarem prontos, eles vão precisar ser amaciados, talvez quebrantados, né, pela vida, pelo mundo, né? E tem gente que fala assim, Deus manda sofrimento. Eu não creio que Deus manda sofrimento, o mundo manda sofrimento, porque Jesus avisou, falou, no mundo tereis aflições. Então a gente tem aflições mesmo, mas você que é cristão pode ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Mas o que não é cristão, ele não tem esse ânimo em Cristo, então ele vai sofrer mais do que a gente, porque ele não tem a esperança que nós temos em Cristo. Então, eu não acho que Deus precise mandar dor, mandar aflição, porque o mundo vai se encarregar disso com todas as pessoas, não é? E esse processo talvez vai quebrantar e vai amaciar esse coração para chegar até um momento que essa pessoa também vai chegar e falar, poxa, eu preciso de Deus, eu preciso de algo mais, né? Mas, por isso, nós precisamos ter alguma estratégia, porque haverá, sim, pessoas mais fáceis, outras que vão estar ali em cima do muro, meio no tanto faz, indiferentes, e outras bastante difíceis, não é? E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque muitas vezes até, abrindo um parênteses, não é exatamente o tema, mas a gente se apega muito àquelas pessoas mais difíceis, né? Porque a gente acha assim, um desafio, nossa, a pessoa precisa tanto de Deus, eu vou batalhar, vou lutar por ela, e eu vou insistir na vida dela e tal. E não estou falando para você abandonar os difíceis ou não insistir nos difíceis, não é isso. Mas às vezes tem outras pessoas que estão próximas de nós e que estão precisando, tanto quanto aquela outra, e mais, essas talvez estejam mais suscetíveis, mais abertas, mais prontas para receber o Evangelho, né? Então nós precisamos de uma estratégia em que a gente olhe de uma maneira mais ampla e fala, poxa vida, quem é o meu próximo, né? Tipo aquele meme lá do John Travolta, né? Que ele olha assim, quem é o meu próximo? Então começar a olhar para os lados e falar, poxa, eu primeiro preciso identificar quem é o meu próximo, quem está mais próximo, como eu posso alcançar essa pessoa, qual a estratégia para eu alcançar essa pessoa, né? A estratégia que eu adoto há muitos anos, vocês já conhecem, muitos já ouviram eu falar, já preguei sobre isso, fizemos um workshop no ano passado, eu, o Saulo e o Juliano fizemos um workshop sobre isso, não lembro se o Rafael participou também ou não, talvez acho que participou também, não é? E a gente falou um tempo lá, ficamos acho que 6 semanas falando sobre evangelismo, e eu falei bastante sobre essa questão do evangelismo relacional. E o que eu vou falar aqui hoje é totalmente evangelismo relacional, só que eu vou dividir em alguns pontos para deixar isso mais claro, mais fácil de compreender e mais objetivo, tá bom? Por que o evangelismo relacional? Porque as pessoas não querem ser números, elas não querem ser estatísticas, elas querem estar em relacionamentos. Elas querem saber que elas são importantes, que elas são amadas, que elas fazem diferença. E muitas vezes a gente olha, corre o risco de olhar para as pessoas como números, né, como estatísticas, e isso é horrível, tá? Então elas querem relacionamento, então nós precisamos desenvolver com elas relacionamento, desenvolver esse amor, essa empatia, e o nosso desafio é como que a gente faz isso, porque o segredo é o amor, a gente sabe disso, a gente sabe que o segredo é o amor, o segredo é amar, como Jesus nos amou, né? Jesus manda a gente amar uns aos outros, sabe quantas vezes? 8 vezes. 8 vezes ele fala isso. Por que será, né? Amem-se uns aos outros. E ele diz que as pessoas saberão que somos discípulos quando a gente amar uns aos outros. Mas isso é desafiador, porque não é totalmente natural. A gente ama quem está perto, a gente ama quem tem gosto igual, a gente ama quem tem afinidade. Aqueles que estão distantes, que a gente não conhece tão bem, ou que a gente simplesmente não conhece, por que eu vou amar alguém que eu sequer conheço? Mas Jesus mandou a gente amar a todas as pessoas, né? Começando pelos mais próximos, né?
e assim as pessoas saberiam que nós somos seus discípulos, quer dizer, assim nós demonstraremos quem de fato somos. Tá? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente desenvolve esse amor pelas pessoas? Principalmente por aqueles, às vezes, que são difíceis de amar, né? Nem todo mundo é fácil de amar. Né? Então, o evangelismo relacional entra aí. E esse autor que eu gosto muito, dois autores que eu gosto muito, John e Dave Ferguson, eles são diretores do ministério nos Estados Unidos que se chama New Thing, e esse New Thing eles focam em igrejas emergentes, igrejas novas que estão sendo construídas, né, principalmente na América Latina, um ministério muito bacana. E eles desenvolveram uma estratégia em 5 passos, que não é totalmente novo, talvez você já viu alguma dessas coisas antes, eu já vi bastante disso antes, né? Mas o que eu achei bacana é que eles conseguiram juntar nessa estratégia vários pontos que são muito práticos, muito fáceis de adotar, muito fáceis de fazer, né? E que nos levam a desenvolver esse amor, desenvolver esse carinho e finalmente alcançar esse resultado que a gente tem, que a gente sonha ter, né? Que é levar as pessoas até Jesus, que é encaminhá-las, né, até um encontro com Jesus, e ter esse encontro com Jesus, e conhecerem a Jesus e o seu amor. E eles organizaram essa estratégia num acróstico que se chama BLESS. BLESS em inglês significa abençoar. O acróstico não funciona em português, tá? Eu tentei 1000 maneiras aí de fazer dar certo, não dá certo. Tá? Então eu vou manter o BLESS porque fica fácil da gente entender, mas vocês vão ver que as letrinhas não batem, mas tudo bem. Então, BLESS. O B vem de begin, em inglês, que significa comece com oração. O L vem de listen, que é ouvir. O E vem de eat, comer. O S vem de serve, servir. E o último S vem de story, que é contar a sua história. Essas 5 estratégias, eu vou entrar rapidamente em cada uma delas, tá? Mas, por enquanto, quero dizer que elas vão facilitar o seu evangelismo, a sua maneira de evangelizar, de comunicar Jesus para as pessoas, e vão deixar a sua vida cristã muito mais frutífera, muito mais interessante, muito mais satisfatória, porque eu sei que muitos têm essa frustração, falam, poxa, eu quero evangelizar, mas eu não sei como. Eu quero falar de Jesus, mas eu não sei como, não é? Então, se você usar essa estratégia, você entender, abraçar essa estratégia, vai ficar muito mais fácil. E você vai ver que você vai dar muitos mais frutos e você vai ficar muito mais satisfeito com a sua vida cristã. Tá bom? Bom, mas não se engane. Vou aí dar em inglês a gente fala disclaimer, um aviso antes, né? Nenhuma estratégia será capaz de convencer alguém ou convencer outra pessoa, tá bom? Porque esse não é o seu papel, esse não é o meu papel, esse é o papel do Espírito Santo. Lá em João 16, 8, 11, ele diz assim, que o Espírito Santo é quem convence as pessoas de todo pecado, toda iniquidade, toda justiça, não é? Então, é o papel do Espírito Santo fazer esse convencimento. Tá? A estratégia ela funciona como uma ferramenta para nos ajudar a fazer a nossa parte. Então, vamos dizer assim, para preparar o caminho para o Espírito Santo chegar lá e fazer a parte dele, tá bom? Mas para a gente cumprir a nossa missão, cumprir o nosso chamado. Mas quem vai convencer de fato será o Espírito Santo, beleza? Vamos lá então dar uma olhadinha nesses 5 pontos, começando pelo ore. Então, o B de Begin with Prayer, que eu traduzi como ore. Gente, Jesus, ao começar o seu ministério, antes de começar o ministério, ele foi para o deserto orar. E ele passou por um tempo lá, vocês conhecem a história, foi desafiado pelo inimigo, foi tentado e voltou, e aí começou o seu ministério, começou a sua empreitada. A cada grande desafio, a cada momento especial da vida de Jesus, antes dele encontrar uma multidão, ou depois dele encontrar uma multidão, ou depois dele fazer milagres, ou fazer coisas incríveis, espetaculares, ele se retirava para orar. Ele saía do meio da multidão e ele ia orar. A gente vê isso na Bíblia inúmeras vezes. Tá? E eu creio que Jesus fazia isso para buscar descanso, discernimento, para se conectar com o Pai, receber energia do Senhor, poder, ouvir de Deus, né? E aí ele ia ministrar. E aí ele partia para cima. Jesus entendia, né, com João 8,47, quando ele diz, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Ele buscava ouvir a Deus. E João 16,8, que eu acabei de mencionar, né, que o Espírito Santo que convence o mundo de todo o pecado, da justiça, do juízo, quer dizer, ele buscava esse poder do Espírito Santo. Então, Jesus quer Deus faz isso, porque é que eu e você
queremos encarar a multidão, encarar as pessoas sem oração, sem o poder de Deus, sem o discernimento, sem uma palavra de conhecimento, sem o Espírito Santo. Eu sei, sim, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, mas nós queremos ver ele agir, nós queremos ver ele na superfície, não escondidinho lá dentro. Tem gente que esconde o Espírito Santo lá dentro, não deixa ele falar. Não, nós queremos ver o Espírito Santo falando, porque isso vai convencer as pessoas, isso vai trazer esse convencimento para as pessoas, vai trazer o quebrantamento para afofar esse solo duro aí que algumas pessoas precisam ser afofadas. Então, o primeiro ponto para alcançarmos alguém para Jesus é começarmos a orar por essa pessoa, sistematicamente. E aí eu quero recuperar um hábito que a gente tinha lá nas células, quando Carla e eu éramos lá da IPI, nós somos líderes de células por acho que uns 10 anos, e a gente tinha uma expressão até que a gente usava que era do oikos. O que era o oikos? Era a relação das pessoas que nós queríamos evangelizar. Nós tínhamos uma lista de pessoas, não muitas, não eram 10, 20, 30 pessoas, não, a gente focava, vamos focar em 4 pessoas, 5 pessoas, para você ter foco, Então a gente tinha aquela lista, e você tem essa lista, eu quero recomendar que você faça a sua lista. Quem são as 5 pessoas ou as 6 pessoas que você gostaria de ganhar para Jesus nesse ano ainda? Nossa, Eli, mas 5 pessoas esse ano, tá bom, então escolha 3, Se você acha que Deus não dá conta de 5, pega 3. Nossa, agora eu desafiei, hein? Agora eu peguei pesado, Marcos Vinícius deu risada aqui, putz, Porque nós não estou falando do meu poder, estou falando do poder do Espírito Santo, estou falando do poder do Senhor. Eu creio que Ele tem poder para evangelizar quantos Ele quiser, e quantos eu me colocar à disposição para alcançar para Ele. Então, não se limite, tá? Mas tudo bem, vamos começar com um pouco para você ter foco, é importante ter foco. Então, você escolhe lá 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, da onde? Lembra do John Travolta? Quem são os seus próximos? Com quem você trabalha, com quem você estuda, com quem você joga bola, com quem você sai andar de moto, com quem você joga tênis ou corre na academia, ou vai na academia malhar, ou trabalha, enfim. Olhe para o seu lado, olhe quem está próximo de você. São essas pessoas que Jesus quer alcançar, essas pessoas que só você pode alcançar, que eu não posso, eu não conheço essas pessoas, você que conhece. Coloque-as numa lista e comece a orar por elas sistematicamente. Aí todo dia, no seu momento devocional, você ora por essas pessoas. E você procura ouvir de Deus sobre o que é para você orar. Talvez seja pelo casamento delas, pelo relacionamento, pelo trabalho, talvez seja por um problema de saúde, um problema com um filho, eu não sei. Mas o Espírito Santo vai falar para você, porque a gente acabou de ouvir o que Jesus falou lá em João 8,47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Ele diz. Você vai ouvir Deus falar sobre o que você deve orar. E você vai começar a orar por essas pessoas. E conforme você orar por elas, o Espírito Santo vai trazendo no seu coração um desejo de conhecê-las melhor e uma empatia por elas. Isso vai ser automático e vai ser fantástico, porque você vai sentir como se você conhecesse melhor aquelas pessoas, apesar de, na prática, isso talvez não ser verdade ainda. Tá? Mas, gente, o amor pelo próximo começa pela oração por ele. Eu até tenho um slide para isso, aí não sei se deu para fazer, esse slidezinho, está embaixo. O amor pelo próximo começa pela oração por ele. Se você ama o seu próximo, você quer amar o seu próximo, como eu disse, como que eu amo alguém que eu mal conheço? Comece a orar por essa pessoa. E o Senhor vai começar a dar amor por essa pessoa. E você vai se surpreender, falar, puxa, eu mal conheço essa pessoa, mas eu estou sentindo uma empatia por ela. Sabe por quê? Porque você está orando por ela. Então, hoje nós vamos terminar o nosso tempo fazendo essa lista. Eu vou desafiar você a fazer a lista, Colocar, já vai pensando aí, enquanto nós vamos falando dos outros pontos, vai pensando, vai discernindo. Quem são os nomes? Quem são os nomes? E faça essa lista. Quem são as pessoas que você vai comunicar o amor de Jesus para elas até o final do ano, tá bom? Segundo ponto, ouça. Esse para nós latinos é um problema, Quem é que nem eu aí, descendente de italiano com alemão, povo que fala alto, que briga, que é falador, a gente quer falar o tempo todo, Mas a gente precisa aprender a ouvir. E mais, todo mundo quer ser ouvido sem ser julgado, que aí vem um outro problema do cristão.
né? O cristão ele tem um hábito ruim de julgar as pessoas, né? De condenar as pessoas, porque você olha, você vê o que ela está fazendo de errado, você vê o pecado, você vê a iniquidade, você já quer apontar. E quando você faz isso, a pessoa fecha o filtro. Então isso é um grande problema na igreja como um todo. Não estou falando da nossa igreja ou da igreja X ou Y, mas se a gente olhar para as pessoas com um olhar de condenação e de cobrança, não vai dar certo, porque elas vão fechar o filtro, elas não vão querer conversar com a gente. Eu gosto muito de uma máxima, né, que diz o seguinte: as pessoas não se importam com quanto você sabe até que elas saibam que você se importa. E às vezes é mais ou menos assim, a gente chega e ouve uma situação e você já tem a resposta e você quer dar aquela resposta, você já quer ensinar, você já quer mostrar, só que você não tem afinidade nenhuma, você não tem intimidade alguma, você não tem influência nenhuma sobre a pessoa ainda, e você já quer dar instrução, você já quer ensinar, você já quer cobrar, você já quer condenar. E isso fecha o filtro, isso interrompe a comunicação. Então nós precisamos aprender a não julgar. Talvez sim, você tenha a resposta na ponta da língua, mas você tem que segurar essa resposta para o momento certo. A não ser que a pessoa peça, e às vezes, ainda que ela peça, você tem que tomar muito cuidado. Porque eu já passei por situações muito chatas, onde a pessoa chegou e pediu: olha, o que você faria nessa situação? Como você vê essa situação? E eu fui honesto e falei, e a pessoa olhou para mim e falou: nossa, como você é ruim. Por quê? Porque naquele momento eu ainda não tinha intimidade ou afinidade ou influência para ser tão objetivo, vamos dizer assim. Então não estou falando para você mentir para a pessoa, para você não falar a verdade, não é isso, mas medir até que ponto, qual o tamanho da dose que ela aguenta. Sabe aquele negócio do remédio, né? Você toma um remédio, o mesmo remédio que te tira a dor pode te matar. Qual que é a diferença? A dose. Então, muitas vezes nós temos que maneirar na dose. Espera aí, não está no momento de eu dar a dose cavalar ainda. Por enquanto eu vou dar aquela dosezinha homeopática, vamos desenvolvendo um relacionamento, vamos conversando, e vai chegar um momento que eu vou ser capaz de falar tudo que a pessoa precisa ouvir. Mas não no primeiro encontro. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se você vem com essa abordagem de julgamento, não vai dar certo. Você precisa aprender a ouvir primeiro. Ouvir. E ouvir significa não dar opinião, não dizer mais você, se você e tal. Tem que parar com isso. E aí tem que aprender a fazer perguntas inteligentes, cuja resposta não seja apenas sim ou não. Né? Tudo bem, tudo bem. Não é isso que nós estamos falando. Né? Então, Jesus, eu acho muito interessante quando você estuda os evangelhos, Jesus, ele fez muito mais perguntas do que Deus deu respostas. Sabiam disso? Sabiam que a Jesus foram feitas 183 perguntas. E a maioria dessas perguntas ele respondeu com outra pergunta. É que Jesus tinha um gosto muito especial de fazer perguntas e não dar respostas. E muitas vezes na resposta ainda ele respondia com uma parábola, que tinha uma pergunta. O que isso demonstra muito claramente a respeito de Jesus? Que ele gosta de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Tanto que em algumas ocasiões é até estranho, né? Porque Jesus pergunta coisas que me parecem óbvias, né? Ele pergunta para o cego: o que você quer que eu faça? Ele pergunta para o coxo: o que você quer que eu faça? Pô, Jesus, é óbvio, eu quero ver. Não é óbvio. Jesus quer ouvir das pessoas o que elas querem, o que elas precisam. Ele quer ouvir delas o que elas estão sentindo, qual é a dor que elas têm, o que elas realmente precisam. Ele não presume nada. E é isso que nós precisamos aprender a fazer com Jesus. Não presumir e permitir que as pessoas nos digam, nos falem o que elas estão sentindo, o que elas estão precisando, o que elas realmente querem. Né? Então, tem 4 perguntas-chave que eu quero sugerir que vocês sempre façam quando vocês forem conversar com alguém nesse processo aí do Bless. Né? Primeira pergunta: história, conte-me a sua história. De onde você veio? O que você faz? O que está rolando na sua vida? Como é o seu dia a dia? Segunda, quais são os seus gostos? Quais são suas paixões? Qual a sua comida, sua música, seu artista, seu local de férias favorito? Só não fala de política, porque aí o filtro fecha também. Né? Tenta evitar aí política, futebol,
né? Ou mesmo religião, não chega perguntando qual a sua religião, porque isso fecha o filtro. Então, tem uma conversa despretensiosa, mas procure entender o que a pessoa gosta, pelo que ela é apaixonada. Tá? Terceiro ponto, quais são os hábitos? O que você faz no seu tempo livre? Nossa, você gosta de pedalar? Poxa, que legal. Olha, eu pedalei, parei, agora comecei de novo, estou tentando voltar. Você gosta de correr? Cara, eu acho legal pra caramba, eu não tenho muita paciência para andar. Andar é um negócio chato, né? Mas correr eu gosto. Ah, você gosta de cozinhar? Puxa vida, então me convida um dia para ir lá ser sua cobaia. Eu gosto de cozinhar também. Você gosta de viajar? Para onde você curte ir? Como que você gosta de ir? Você gosta de acampar? Enfim, descubra quais são os hábitos que essa pessoa tem. E, finalmente, descubra quais são as dores que a pessoa tem. E aí você pode ser mais objetivo. Então, a pessoa te contou, estou com um filho doente e tal. Volta lá e fala, e aquele seu filho, como é que está? E aquela situação daquele documento, desenrolou? Aquele recebimento que você tinha que você não estava conseguindo receber, conseguiu receber? Aquela conta que você tinha que pagar, deu certo, deu jeito, como é que foi? Então, descubra o que faz essa pessoa perder o sono. Isso é muito importante. E aí você volta para a oração, começa a orar por tudo isso. Pega essas dores que a pessoa mencionou para você, coloca lá na sua lista de oração, lá no seu oikos. Então, eu estou orando pelo João, descobri que o filho do João está doente, então vou orar pela saúde do filho do João. E aí você liga para o João e fala assim, e aí João, como é que está o teu filho? Estou orando por você, tá bom? E o João vai começar a falar assim, peraí, mas esse cara mal me conhece, descobriu que meu filho está doente, agora estou orando pelo meu filho. Né? E você vai acompanhando e vai olhando, mesmo que de longe, vai vendo como é que a coisa está desenvolvendo. Né? Lembrando que Jesus ouvia, nós somos chamados também para ouvir. Tá bom? Quando isso acontece, as pessoas se sentem amadas, elas se sentem importantes, elas se sentem abençoadas. Ok? Terceiro ponto, esse é o mais fácil de todos. Marcos Vinícius é especialista nesse, né, Marcos? Coma. Coma com as pessoas. O pessoal aqui que tem uma plateiazinha aqui, gente. O pessoal está rindo aqui. Coma, né? Todo mundo gostou desse. Esse é fácil. Porque todos nós amamos nos reunir para comer, para fazer festa, fazer barulho e tal. Só que esse é um comer diferente. Esse é um comer ao modelo de Jesus, né? Do tipo, Jesus encontra lá Zaqueu, né? Zaqueu está em cima da árvore, ele olha para Zaqueu, e Jesus era atrevido, né? Porque Jesus vira para Zaqueu e fala assim, Zaqueu, desce da árvore que hoje eu vou jantar na tua casa. Jesus se convida para ir para a casa de Zaqueu e ainda leva um monte de gente junto. Só que Jesus, nessa conversa, nesse jantar ali, ele tem uma conversa que é o que eu chamo de conversa transformadora. Então não é um papo furado, não é só alegria, só diversão. Eu creio que as pessoas se divertiam muito perto de Jesus. Eu creio que Jesus tinha um humor incrível. Tá? Deus criou o ornitorrinco, gente. O que é isso? Pensa, né? Aquele treco, o que é aquilo? É um pato? É um que ser que aqui, né? É um bicho esquisito, né? Então você vê que a girafa, né? Quantos seres estranhos aí Deus criou. Deus tem um senso de humor incrível. Tenho certeza que Jesus também tem. Então eu creio que era divertido estar com ele, só que as conversas com ele eram sempre transformadoras. Ninguém saía igual de uma conversa com ele. Então a gente precisa ter essas reuniões e fazer delas um combo, onde a gente vai comer, mas nós vamos também ouvir. Ou seja, você se reúne para comer, mas você usa aquele tempo para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Voltando para as nossas perguntinhas, né? O que você vai descobrir? Qual a história da pessoa? Você vai descobrir o que ela gosta, o que ela é apaixonada, quais são os hábitos que ela tem e, inclusive, quais dores que ela sofre. Tá? Então, a gente vai fazer esse combo. O comer é uma bela de uma desculpa e um ótimo recurso para você trazer a pessoa para perto, começar a desenvolver uma certa intimidade, né? Uma certa, como é que fala? Uma certa afinidade, descobrir de uma forma, é claro, muito descontraída, muito de boa, como que a pessoa pensa, enfim, aquelas perguntas todas lá, tá bom? Mas, gente, sem extremos, tá bom? Não vai convidar a pessoa na tua casa e ter uma lista de perguntas lá e chega assim, por favor, responde esse formulário que eu quero saber mais a seu respeito. Porque aí a pessoa espana, pensa, nossa, esse cara é um psicopata, nunca mais volto aqui, né? Então não é assim, você tem que vai conversando, vai contando de você, vai ouvindo do outro, mas tenha a intenção, isso é importante, porque senão o que acontece? A gente faz a reunião, fica falando bobagem o tempo todo,
né? Que é o que a gente faz, né, Marcos? A gente se reúne em casa lá, vamos falar de Star Wars, né? Mas assim, estão lá um monte de amigo, um monte de crente, todo mundo já é crente, todo mundo já é amigo, aí chega lá, faz aquela roda e que é só brincadeira, é só alegria. Aí você traz uma pessoa de fora e essa pessoa fica totalmente, ou ela fica deslocada, porque ela não entende nada do que está acontecendo, né? Ou ela não é impactada de forma alguma, porque fica aquele auê, né? E ninguém lembra que aquele que é de fora, né? Que aí uma das estratégias que eu até vou dar daqui a pouco, vou chegar lá ainda, que é você ter outras pessoas juntos também, para não ficar uma coisa assim tão seca, tão formal, mas a gente precisa entender, precisa ter um foco, sem extremos, como eu disse, sem a pranchetinha para você clicar, riscar os itens que você quer descobrir, tá? Mas também não sendo só bobagem, tá? Então a gente vai se divertir, vamos brincar, vamos dar risada e tal, mas vamos gerar aí essa afinidade, essa intenção, tá bom? O Novo Testamento está cheio de exemplos de Jesus comendo com os pecadores, né? A gente vê isso o tempo todo, ele era muito julgado por isso, ele era muito criticado por isso, mas Jesus, a gente vê que ele sempre fazia isso com algo em mente, alcançar essas pessoas. Sempre ele alcançava as pessoas, ele ia comer com elas e elas eram transformadas, né? Então isso é sensacional. Aliás, naquele tempo, é importante a gente lembrar que comer juntos era uma declaração de valor, porque não é como hoje, né? Hoje você vai lá, chama um iFood, daqui a pouco chega lá a comidinha e pronto, está tudo certo, rapidinho você fez o prato lá, quer dizer, você não fez nada, né? Você fez o cheque, nem o cheque, né? Você passa o cartão, né? Hoje nem discar mais a senha, não tem mais que fazer isso, mas naquele tempo, gente, pela madrugada, você ia jantar na casa de alguém, tinha que matar o bicho, tinha que cevar, tinha que assar, tinha que sovar, fazer a farinha, né? Porque o cara comprava o grão, fazia farinha em casa, daí ia sovar aquele pão. O pão, nossa, pensa que era um dia para você fazer um jantar. Então, quando você convidava alguém para ir na tua casa, era algo de extremo valor, né? De extremo valor. Então, você está falando para a pessoa, eu valorizo você, eu estou dando meu tempo para você, eu estou cozinhando para você, eu estou dando da minha vida, porque tempo é vida, né? Estou dando da minha vida para você. Então, isso é demonstração de valor. Então, a gente precisa lembrar disso. Então, vamos convidar as pessoas, vamos cozinhar para elas, vamos recebê-las em casa, porque isso é uma demonstração de amor, uma demonstração de importância, é uma declaração, eu me importo com você, eu amo você, né, e eu quero trazer você para perto, tá bom? Há um poder tremendo em se reunir com as pessoas, comer, ouvir, com intenção, tá? É uma pena que o Sérgio Gaio não está aí no grupo. Ele falou que vinha, não veio, senão eu ia pedir para ele dar o testemunho dele de como tem sido as reuniões na casa dele. O Sérgio tem uma reunião que ele começou anos atrás e é um jantar. Eu não sei se é sempre macarrão, mas todas as vezes que eu fui era macarrão. É uma macarronada enorme. Por que é enorme? Porque vai 30 pessoas, 40 pessoas. E o golpe é sempre o mesmo. Fala assim, vai ter uma janta em casa, você não quer ir? E a reunião dele não para de aumentar. Aí com a pandemia eles tiveram que parar, evidentemente, né? Então acho que planejando voltar em breve, não sei como é que está isso, mas é sensacional o que ele faz, né? E para quem não sabe, o Sérgio ele é oficial de justiça, então é um cara que você não quer encontrar normalmente, né? Porque quando ele vem a notícia é ruim. O oficial de justiça raramente vem com notícia boa, né? Normalmente a notícia é ruim. E ele aproveita aquele momento de dor para convidar a pessoa para ir lá. Vamos jantar comigo lá, eu vou trazer uma palavra, né? E o grupo só cresce. Olha que legal. Mas é uma estratégia, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai chamar as pessoas para comer com a gente? Primeiro, sendo intencional, já falei. Então, pega a sua agenda, escolhe que dia que eu vou convidar essa pessoa por quem eu estou orando. Lembra da lista do Oikos? Primeira coisa, crie a sua lista. Quem são as 5 pessoas, 6 pessoas? Aí, comece a orar por essas pessoas, tá? E aí decida. Quando que eu vou convidar essas pessoas para fazer alguma coisa? Porque aí eu vou oportunizar de eu ouvir essas pessoas nesse momento. Vou começar a entrar na intimidade delas, começar a conhecê-las melhor, tá bom? E aí vem aquela estratégiazinha que eu mencionei agora há pouco, que é de repente você chamar mais um casal, mais alguém da igreja para estar com você, mas já combine de antemão qual a sua intenção, para, como eu disse, não virar bagunça. Porque senão, de repente, se traz uma outra pessoa, atrapalha, né? Porque aí fica a panelinha lá batendo papo, conversando e deixa o convidado de fora, que acaba não se tornando íntimo de ninguém e o tiro sai pela culatra. Então, você precisa ter
ter essa intenção, ter essa estratégia bem estabelecida e falar, olha, só que é o seguinte, estou convidando fulano, ciclano, porque eu quero conhecê-los melhor, eu quero que você venha para me dar um apoio, me dar um suporte, para a conversa não ficar tão centrada, assim, para a gente poder ter uma diversidade, mas a intenção é essa, é conhecer essas pessoas, é ouvi-las e não ficar falando na cabeça delas, tá? Porque senão, como eu disse, vai ser um tiro pela culatra, ok? E não se preocupe com cardápio, com sofisticação, um cachorro quente está lindo, uma pizza, um macarrãozinho ao sugo, é muito tranquilo, é muito fácil, você só precisa ter a intenção, orar para essas pessoas, ter a lista, orar por elas e botar na agenda, tá bom? Quarto ponto, sirva. E esse é um pouquinho mais difícil, mas não é tão complicado quanto a gente imagina, tá? Porque quando a gente fala em servir, a gente já pensa em coisas complexas, já pensa em grandes desafios e não precisa ser assim, tá? Mas é importante, em primeiro lugar, a gente lembrar o seguinte, Jesus, lá em Mateus 20, 28, fala o seguinte, eu vim para servir, eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Tá? Então Jesus veio para nos servir e ele deixou muito claro, né, no exemplo da vida dele, que assim que a gente começa a orar, ouvir e comer com alguém, rapidamente vai surgir a oportunidade de servir a esse alguém. Rapidamente vai surgir um momento em que essa pessoa vai precisar de você, talvez ela nem expresse isso, mas você vai ter o poder ou o potencial de ajudá-la de alguma maneira. Você vai ser capaz de trazer algum benefício para ela de alguma maneira, tá bom? E isso vai trazer um impacto. E de novo, gente, não tem que ser algo grandioso, sabe? Mas qualquer coisa que demonstre que você está atento, que você se importa, que você se interessa e que você quer ajudar. Tá? Jesus deu exemplo de inúmeras maneiras. A sua entrega na cruz é o maior de todos, não há dúvida, é a maior demonstração de servir, de entrega total, entregando a sua própria vida por nós, né? Mas há um outro momento que ele deixa isso muito claro, de uma forma cultural e social, que até os seus discípulos se assustam, quando ele lava o pé dos discípulos. Vocês conhecem a história, Jesus convida os seus discípulos para jantar, fazem lá uma ceia, né? É praticamente a despedida de Jesus, tá? E Jesus de repente tira a sua túnica, enrola uma toalha e fala, vou lavar os pés de vocês. E para a gente isso parece meio simples, e de vez em quando eu já vi até em igrejas, no acampamento que eu fui, não, agora vamos fazer uma cerimônia do lava-pé e tal, e fomos lá lavar o pé das pessoas, e falamos, tudo bem, é um gesto bacana, mas não é a mesma coisa. Para nós nunca vai ser a mesma coisa, sabe por quê? Porque naquele tempo, gente, aquela era uma cultura, tá? De honra e vergonha. Honra, ou você buscava a honra, acima de tudo, e você fugia da vergonha. Tá? Porque a sua honra era o seu crédito, era o seu nome, era tudo que você representava. E a vergonha, por outro lado, poderia te destruir. Dependendo da sua vergonha, você seria expulso da sinagoga, às vezes até da cidade, ou até apedrejado, dependendo do que você fizesse. Vocês sabem disso, né? E quando a gente fala de honra e vergonha, quando havia uma reunião numa casa, então os hóspedes, quem eram os convidados? Eram as pessoas que tinham honra. Lembra o que eu falei agora há pouco? O trabalho que dá você fazer uma ceia, o trabalho que dá para você fazer um jantar. Quem você convida? Quem você honra. E quem que lava os pés das pessoas? Os servos. Quem são os servos? Normalmente são aqueles que estão envergonhados, estão numa posição de vergonha. Muitas vezes eram até escravos. Porque ninguém queria ser servo, convenhamos. Quem serve naquele sentido daquela época, né? Que era literalmente carregar pedra, escovar cavalo e fazer coisas bem piores, né? Muitos, inclusive, eram escravos. Pessoas que perderam seus bens, que tiveram que se venderam para pagar dívidas, que se tornaram servos, eram esses que iam lavar os pés das pessoas. E Jesus, que seria o convidado de maior honra, sim ou não? Ele seria o grande convidado da noite. Ele fala, não, eu vou lavar o pé de vocês. E quem eram aqueles homens? Eles eram pescadores, lavradores, um cobrador de impostos, odiado pelas pessoas. Pessoas carregadas de vergonha, um passado terrível, um passado condenatório, e Jesus fala, não, eu vou lavar o seu pé, quer dizer, eu estou abaixo de você.
Está entendendo o nível da entrega, o nível do servir, o quanto isso representa? Por isso que às vezes eu vejo essas cerimônias, eu fico até meio incomodado, falando, gente, as pessoas fazem isso sem entender a profundidade desse ato, a profundidade dessa entrega, de abrir mão totalmente da sua posição, do seu nome, do seu prestígio, para falar, eu vou te servir. E aquilo era um prenúncio ao que Jesus iria fazer poucas horas mais tarde. Ele iria morrer, ele iria entregar a sua vida. Né? E aqueles homens não entendem nada disso. Não entendem nada disso. Mas o fato é o seguinte, nós fomos convidados para servir. Sabe? Eu acho interessante que lá em João 14:12, Jesus diz assim, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E fará coisas ainda maiores. A gente vê esse versículo, pensa em milagre, pensa em cura, pensa em riqueza, poder. Não, Jesus falou que se eu crer, eu farei coisas ainda maiores. Eu farei o que ele fez e coisas maiores. Que tal a gente pensar em servir como ele serviu? Aí a coisa pega, né? Que é legal você falar, vou ter poder, vou ter palavra de conhecimento, eu vou fazer isso, vou curar, vou... Que tal servir como ele serviu? Servir ainda mais. Não dá para servir mais do que Jesus, eu sei. Não dá, porque ele chegou no limite, ele morreu por nós. Então, esse é o limite, é o teto, né? Mas nós precisamos entender o nosso papel de servir as pessoas, porque ao servir nós demonstramos que de fato amamos, de fato amamos, né? Quando abrimos mão, porque servir é abrir mão, gente, é abrir mão do tempo, é abrir mão do dinheiro, é abrir mão de um recurso, de algo que você tem, isso é servir. E muitas vezes eu não vou entrar em detalhes, não dá tempo, mas às vezes a gente empresta coisas, a gente cede coisas, e muita gente me critica e fala assim, nossa, você não deveria emprestar isso, você não deveria emprestar aquilo, essas coisas não se emprestam. Eu falo, essas coisas me servem e servem aos demais, não sou eu que sirvo a elas. Tá? Elas estão aqui para servir e não para serem servidas. Então, sim, eu empresto. Tenho cuidado, procuro ter cuidado, mas eu empresto, porque elas precisam nos servir, tá bom? Então, a gente não precisa procurar muito para ter esse tipo de oportunidade, sabe? Às vezes o teu vizinho vai viajar, precisa de alguém que dê comida para o cachorro. Ou o carro dele furou o pneu, ele está atrasado para ir para o trabalho, você pode falar, olha, eu te levo, deixa o carro aí, eu te levo. Sei lá. Ou a pessoa está enferma, precisa que leve uma sopinha. Ou mudou um vizinho novo. Você muda um vizinho novo na tua rua, que tal você levar um bolo para a pessoa? Antigamente a gente fazia isso, depois todo mundo parou, agora as pessoas nem se cumprimentam mais. Mas mudou um vizinho, leva um bolo para esse vizinho, leva uma torta. Fala, eu sou seu vizinho ali do número tal, boas-vindas, seja bem-vindo aqui à nossa rua. Está aqui o meu número de telefone, se você precisar de mim para alguma coisa, sabe? Eventualmente faz um almoço lá, agora não está podendo mais, em casa eu gostava de fazer isso, né? O meu vizinho também, ele faz bastante isso, ele faz um jantar lá, faz um churrasco, chama toda a vizinhança, vai todo mundo lá. Agora, por causa do Covid, a gente não pode fazer isso mais, mas estou louco para voltar a fazer essas coisas. Para falar para as pessoas, olha, estamos aqui, precisar da gente, liga, pode chamar, né? Isso faz diferença, isso faz as pessoas se sentirem amadas. Tá? Quando você as serve, você fala, como eu posso te ajudar? Tá bom? Você ouviu a dor da pessoa e você fala, puxa, talvez eu possa ajudar nessa forma. Não apenas orando, vou orar sim, mas eu vou agir também. Tá bom? Muito bem, por último, não menos importante, finalmente chegamos à hora do testemunho. Que eu sei que a maioria de vocês pensou assim, ele vai começar falando para a gente dar o testemunho. Não, o testemunho é a última coisa que você vai fazer. Quando você começa pelo testemunho, de novo, a pessoa não te conhece, ela não sabe que você se importa e ela não se importa com o que você sabe. Ela não está interessada em você porque ela não percebeu ainda a sua empatia, não percebeu ainda o seu amor. Agora, quando você orou por ela, você a ouviu, você comeu com ela, você serviu de alguma maneira, agora sim é o momento que eu posso chegar e dar o meu testemunho, falar de Jesus para ela e falar o que Deus fez na minha vida e o que Deus tem feito na minha vida e ela possivelmente queira ouvir. Porque você ganhou, vamos dizer assim, você tem esse crédito, né? Você ganhou essa autoridade para falar sobre a vida dela. Tá? E aí você vai abençoá-la
com a sua história. Agora, eu sei que isso às vezes é difícil. Por quê? Por que a gente reluta? Tá? Por que às vezes a gente fala, poxa, eu poderia falar alguma coisa, mas acaba não falando, não tem coragem e tal? A primeira razão, eu acho, que a gente reluta é porque a gente pensa assim, eu não sou qualificado. Porque vem aquela vozinha do Satanás na nossa orelha e fala assim, mas quem você pensa que é? Olha só a sua vida, você está cheio de problema, você está cheio de coisa mal resolvida, você fez isso, você fez aquilo, ele te acusa de um monte de coisa errada que você faz, né? Porque escorrega, né? E aí você pensa assim, não, mas quem sou eu? Eu estou cheio de manchas na minha vida, né? E como é que eu vou falar de Jesus se minha vida não é perfeita? Meu querido, nós estamos numa caminhada, nós estamos correndo uma maratona. Nós estamos num processo de santificação. Em Cristo, sim, somos santos, temos o alvará, como eu sempre falo. Jesus já bateu carimbo de santo aí no teu passaporte do céu, não é? Mas você está num processo de santificação e sim, há problemas, há situações, há questões que têm que ser resolvidas, mas a gente vai resolvendo tudo isso em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, não é? Que vai nos aconselhando, que vai nos mostrando e a gente vai crescendo, dia após dia. Se você for esperar, você está com a tua vida 100%, zero bala, sem erros, sem falhas, sem pecado, você não vai evangelizar as pessoas nunca, só quando você chegar no céu, mas aí é tarde demais, porque aí não vai ter ninguém para você evangelizar lá, né? Então, não pense assim, tá bom? Lembre-se do que Jesus falou lá em Mateus 10, 19 e 20, quando ele fala assim, que o Espírito do Pai falará através de você. É o Espírito quem fala através de nós, quando nós nos dispomos, quando a gente vai e vai contar essa história, vai contar esse evangelho, vai contar o evangelho de Eli, o evangelho de Marcos Vinícius, o evangelho do... Né? O que é o meu evangelho? É a ação de Deus na minha vida, eu contar o que Deus fez na minha vida, o Espírito Santo vem e Ele me dá as palavras, e quem convence as pessoas mesmo? O Espírito Santo, não sou eu. Então eu preciso lembrar que é Ele quem vai falar. O meu papel é abrir a boca e me dispor a falar, tá? Deixar que Ele me use, tá bom? A segunda razão, que eu acho que muita gente não fala, e eu acho que hoje talvez essa seja, estou para falar que é a principal, hein? Sei lá, talvez seja a principal. É o politicamente correto, né? É aquela ideia de que não, eu não posso impor a minha crença a ninguém, porque imagina, você tem que deixar as pessoas na liberdade de escolher. Claro que nós vamos dar liberdade de escolher, nós não estamos obrigando ninguém a escolher. Você não está obrigando ninguém a se tornar cristão, a gente jamais vai fazer isso, mas se ninguém comunicar para elas essa possibilidade do amor de Cristo, do amor de Deus sobre a vida delas, como que elas vão saber? Se tudo que elas crerem, tudo que elas entenderem é aquela imagem horrorosa de um Deus sargento, mandão, com um tridente não, com um raio na mão, querendo castigar todo mundo que não anda do jeito que ele quer, as pessoas... Elas precisam conhecer o Deus de amor, esse Deus que mudou a sua vida, que mudou a minha vida, sabe? De uma maneira simples, porém poderosa, né? Elas precisam conhecer esse Deus que ama, que as ama, e não um Deus que quer condená-las e fritá-las no fogo do inferno, que é o que muita gente fala por aí, que muita gente ainda acredita, sabe? Então, não tenha medo de falar a sua história. Você não está impondo nada a ninguém, você não está exigindo nada a ninguém. O importante é justamente não fazer isso, é não debater, não discutir, é só contar a sua história. Porque quando você conta a sua história, é a sua história, ninguém pode questionar isso, é o que aconteceu na minha vida. Sabe? É isso, é o que aconteceu na minha vida. Se alguém falar assim, mas não tem mais, é a minha história. Sabe? Não tem o que argumentar, não tem o que discutir, né? É só você falar com amor, com empatia, sem arrogância, sem impor coisa alguma. E a terceira razão, eu acho que porque as pessoas não compartilham, é a vergonha, né? Então, talvez o seu passado seja constrangedor ou doloroso, ou, sei lá, talvez você era do balacobaco, né? Ou fez coisas que não deveria ter feito e hoje você se arrepende, tem vergonha de falar sobre elas. Você não precisa entrar nos detalhes. Você só precisa mostrar o poder transformador de Deus sobre a sua vida. Olha, antes eu vivia assim, sem detalhes, não preciso entrar em detalhes. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tal. Gente, falar uma coisa, tem detalhes que é melhor você não falar mesmo. Eu já ouvi testemunhos que me deixaram muito constrangido, sabe? Carla lembra, né, alguns testemunhos que a gente ficou assim, meu Jesus, eu não queria ter ouvido isso. Não precisava ter ouvido isso.
Tá? Talvez tudo que você precisa falar era, você lembra aquela historinha, havia um homem da vida torta, como é que era, Marcos? Você lembra dessa música? Um homenzinho torto da vida torta, morava numa casa torta, andava num caminho torto, um homem torto da casa torta que andava no caminho torto. Quando conheceu Jesus endireitou tudo que era torto. De repente é isso que você precisa falar, eu tinha uma vida torta, eu fazia coisas que não dá para contar, porque são vergonhosas, são pesadas, mas Jesus entrou na minha vida, mudou tudo. De repente é só isso que você precisa falar, sabe? Quando aqueles fariseus, né, eles interrogam aquele ex-cego, né, que foi curado por Jesus, o cego não sabe de nada, e ele só fala o seguinte: eu era cego e agora vejo. Mas quem fez isso? Tudo que eu sei é o seguinte: eu era cego e agora eu vejo. Mas como que ele fez isso? Eu era cego e agora eu vejo. É isso que importa. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava morto, agora estou vivo. Eu vivia na lama, agora estou limpo. Eu não tinha esperança, agora eu tenho. Eu era triste, agora eu sou feliz. É só isso que você precisa falar. Você não precisa falar porque eu fazia isso, fazia aquilo, coisas horrorosas. Eu nem quero ouvir essas coisas. Não entre nos detalhes, né? Então, conte a sua história. Como? Como era antes de Jesus, como você encontrou Jesus e o que Jesus fez e tem feito na sua vida. É isso, sabe? Antes, o encontro e o depois. Só, não precisa entrar em detalhes, tá bom? E uma boa prática, para você que não tem prática com isso, ou nunca fez isso, nunca pensou nisso, é escrever a sua história. Escreva. Porque quando você escrever, você vai precisar formular, e aí você vai ter que refletir, você vai organizar esses 3 pontos. Como que era antes? Ah, mas isso aqui está muito pesado, se eu falar isso aqui vai assustar as pessoas. Não, melhor não falar que você assassinou, que você traficou, que você, sei lá o que você fez, Deus abençoe que nada dessas coisas, né? Mas tem coisa que assusta mesmo. E aí algumas dicasinhas finais. Seja verdadeiro, seja você mesmo, seja objetivo, não fica dando muita volta. Então era isso, aconteceu assim, agora é assado, né? E pratique em voz alta. Eu sei que pode ser muito estranho, mas se você conversar com qualquer pastor, fala com o Rafael, com o Saulo, com a Fernanda, com a Marilda, comigo, com o Eugênio, né? com todos aí que ministram a palavra, a gente pratica em voz alta. Você quer ouvir como aquilo está soando, como que isso está chegando, e aí eu mesmo fico me ouvindo. Então é importante praticar, tá bom? Marcar o tempo, até ver, não, meu testemunho está dando 20 minutos, puxa vida, imagina, eu vou falar 20 minutos, não dá. Eu lembro no tempo da Donep, a gente tinha que praticar dar o testemunho em 1 minuto, porque eles falavam assim, você entrou no elevador, você tem 1 minuto para falar com a pessoa. Se você perceber que há uma abertura, você vai e fala em 1 minuto. Não precisa ser tão radical assim, mas é importante você praticar e você perceber como que está soando, como que está chegando, sem arrogância, sem forçação, com muita humildade, com muito amor, para que a pessoa veja que você é igual a ela. A grande diferença é que você encontrou Jesus, e Jesus fez toda a diferença. Tá bom? Gente, é isso, estouramos um pouquinho no tempo, como sempre. Depois o Marcos Vinícius, aí, obrigado Marcos pela sua ajuda. Depois o Marquinhos, como diz a pastora Marilda, Marquinhos, ele edita, deixa menorzinho, tá bom? Mas o meu desafio final é que você pegue agora, já comece a orar e comece a olhar para os lados aí, lá de outra volta, Faça a sua lista, olhe as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda, com quem você joga bola, enfim. Faz a sua listinha e comece a orar por essas pessoas. E eu tenho convicção que o Espírito Santo vai começar a te dar temas de oração, sobre o que você deve orar. E você vai ver assim, que se tudo mais falhar, só por você ter orado por essas pessoas já vai ser uma grande diferença. Você já vai sentir um prazer muito grande na sua vida, de estar sendo útil na vida de alguém, está fazendo diferença na vida de alguém, porque Deus vai agir, Deus vai mudar, a palavra do Senhor nunca volta vazia, Deus vai mudar os contextos, vai mudar as situações, e você vai fazer parte disso. Isso é muito legal, tá bom? Então, faça a sua listinha, comece a orar, depois você coloca na agenda quando que eu vou convidar essa pessoa para tomar um café, ou para comer um cachorro quente, ir ali no Arnaldo, sei lá, pode ser coisa simples, tá bom? Até chegar ao ponto de você contar a sua história e falar o que Deus fez na sua vida. E aí você vai ver coisas incríveis acontecendo, tudo isso porque você abençoou essa pessoa, tá bom? Lembrando, a nossa estratégia é
bless, abençoar. Então você abençoou essa pessoa com a sua atitude, com a sua ação. Tá bom? Vamos orar por isso então. Pai, nós te agradecemos por esse tempo juntos, te agradecemos por essa estratégia maravilhosa que esses pastores compartilharam com a gente e porque a gente pode colocar isso em prática e fazer diferença também aqui na comunidade, aqui no local onde a gente vive.